O culto à deusa mãe. Todos a uma voz gritaram por quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Atos 19, versículo 34. Em dado momento, abrem-se, par em par, as portas de cipreste do templo. As multidões que convergiam iam para um mesmo lugar, de todas as partes da Ásia Menor, da Galácia, da Capadócia, da Macedônia e da Acaia, tanto sãos como enfermos, aleijados com suas muletas, cegos guiados por crianças, paralíticos carregados por padiolas, se comprimem entre as colunas fronteiras à fachada. Todos esperam o momento de erguer-se, o véu da deusa, um longo clangor de trombeta, um rápido rugido de tambores, em seguida um intervalo de silêncio. Uma nuvem de incenso paira a praça. Dentro e fora do templo, os fiéis curvam-se até o chão, retendo o fôlego. O véu de seda é lentamente retirado. Sobre o pedestal de mármore negro, cercado de misteriosos hieroglifos indecifráveis, ergue-se a deusa Diana de Éfeso, que Apolo enviou do céu à terra. No momento em que foi desvendado, um brado comovido se propagou no salão para o pórtico, entrada do edifício nobre ou do templo, e do pórtico para a praça, onde milhares de fiéis estavam prostrados em terra. Viva a grande Diana dos Efésios! Um êxtase de esperança e de temor dominou a multidão, que parou de olhos fechados, lábios contraídos e frontes a se tocarem uma nas outras. Levantando-se então os fiéis, seguiram atropeladamente para as portas do templo. Os cegos e os coxos e os enfermos avançavam como podiam, com os pés ou de rastos, em direção à deusa que não viam, amparando-se uns aos outros e gritando suas orações. Aqui e ali, voz delirante soavam. Milagre, milagre, o coxo está caminhando, o enfermo desceu da cama. A esses brados, saía do templo um grupo de sacerdotes, e atravessando a multidão, eles reuniam as muletas jogadas para fora, para pendurá-las como troféu nas paredes do templo, em homenagem à grande deusa Diana. Com essas palavras, o escritor judeu-cristão polonês Sholem Asch descreveu o culto à deusa Diana, tão popular na região da Ásia Menor, nos primórdios da era cristã. Como podemos conferir, qualquer semelhança com os cultos modernos às chamadas Nossas Senhoras não é mera coincidência, mas perpetuação de uma milenar tradição de culto às deusas, hoje disfarçada como matriz cristã. E não estamos falando de uma pequena seita obscura, existente em algum povo atrasado ou em um país exótico, mas de uma religião que possui milhões de adeptos, com uma força de devoção que chega à beira da loucura, o marianismo. E não é preciso ser teólogo para perceber isso. Qualquer conhecedor da história pode contestar. Em uma revista de circulação nacional foi publicada uma matéria com o título No princípio eram as deusas. O texto se desenvolve da seguinte forma, abre aspas. As deusas só foram destronadas com o advento, a chegada das religiões monoteístas, que admitem um só Deus, masculino. Com a difusão do cristianismo, as antigas deusas são banidas do imaginário popular. No Ocidente, alguns acabaram associadas à Virgem Maria, mãe do Deus dos cristãos, outras transformaram-se em santas. Nos primeiros séculos cristãos, Ísis passou a ser identificada como Maria, fecha aspas. O historiador Will Durant, em sua História da Civilização, diz, abre aspas, o povo adorava a Ísis com especial ternura e erguia-lhe imagens, consideravam-na mãe de Deus, seus coroados clérigos ou sacerdotes exaltavam-no em sonoros cantos e mostravam-no no estábulo, amamentando um bebê concebido. Os primitivos cristãos muitas vezes se curvavam diante da estátua de Ísis, com o pequeno Horus ao seio, vendo nelas outra forma do velho e nobre mito, pela qual a mulher, criando todas as coisas, tornou-se por fim mãe de Deus. Fecha aspas. O paganismo não se conformou em ficar sem as suas deusas. Assumindo características culturais e étnicas de cada nação, o culto à deusa Maria foi se adaptando à devoção popular com uma versatilidade incrível.
desde suntuosos santuários até silhuetas em vidro e grão de milho. Inúmeras aparições no mundo inteiro dão status de deusa a estas supostas aparições, incorporando-as ao acervo popular de inúmeras nações. No Brasil, a chamada Senhora Aparecida possui traços negros e seu culto está muito ligado à cultura afro. Seu santuário, na cidade de Aparecida, chega a receber 6,5 milhões de visitantes por ano. Em Portugal, a deusa Maria, conhecida como Senhora de Fátima, assume características raciais europeias, bem como a Senhora de Lourdes, na França. Elas recebem, respectivamente, cerca de 4,2 e 5,5 milhões de visitas por ano. Entre outras divindades nacionais, ainda podemos citar a Senhora de Guadalupe, no México, e a Senhora da Estrela da Manhã, no Japão. Não é óbvio presumirmos que as antigas divindades tutelares reverenciadas no passado apenas mudaram de nome? Diana dos Efésios, Num para os ninivitas, Ishtar para os babilônios, Kali para os hindus, e assim continuam sendo cultuadas por meio de um pseudo-cristianismo. Além de divindades nacionais, o marianismo assume características regionais e funcionais, assenhorando-se de cidades e regiões, assumindo diferentes nomes e funções. Assim temos no Brasil a Nossa Senhora do Montserrat, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora do Parto, entre outras. Na verdade, muito do que as estatísticas chamam de cristãos não passam de grosseiros pagãos, aprisionados por superstições e servindo a falsos deuses. Curiosa é a descrição da deusa Diana, feita por R. N. Champlin. Esse renomado teólogo diz que a deusa Diana e a deusa Maria se confundem, o que torna difícil encontrar a diferença entre a Diana dos Efésios e a Maria dos Efésios. Em 431 d.C., a idolatria tornava a entrar pela porta de onde saíra. Em Éfeso, ela recebeu as mais altas honrarias. De acordo com uma inscrição existente no local, ela trazia esses títulos: Grande Mãe da Natureza, patrocinada dos banquetes, protetora dos suplicantes, governanta, santíssima, Nossa Senhora, rainha, a grande primeira líder, ouvidora. Fonte: Revista Defesa da Fé, número 49, páginas 12 a 14.